1 de Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 3. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O texto então diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é soberbo, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúria, suspeitas maliciosas. Passa para mim, Mário, que eu estou lendo. Disputa de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Porque nada trouxe para este mundo, e nada podemos levar daqui. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem o homem na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Amém, meus irmãos? Vocês já estão assustados só com a leitura? Mas vamos orar? Feche os teus olhos, faça isso. Pode deixar assim mesmo, né? Vamos orar. Eu creio, meus irmãos, enquanto você está com o olho fechado, permita-me ministrar uma orientação. Eu creio que nós estamos aqui, e eu tenho absoluta certeza que é uma grande perca de tempo, se nós não nos colocarmos à disposição. E na verdade é uma grande perca de oportunidade. Então, a oportunidade que estamos tendo agora é única. Nós seremos expostos ao Evangelho, e essa oportunidade é única, porque o Evangelho é uma palavra, ou é a única palavra capaz de fato alcançar locais de nossa alma, que só Deus pode alcançar. Então, não perca essa oportunidade, e ore a Deus. Diga: Senhor, fui trazido aqui pelo Senhor para adorar o Teu nome, e gostaria muito de ouvir a Tua voz. Senhor, é isso que eu te peço, Senhor, que primeiro te agradeço, Deus, porque o Senhor nos trouxe, por Teu infinito amor nos atraiu, por Tua infinita graça, trouxe-nos a Tua presença, nos ajuntou para adorar o Teu santo nome, como Tua igreja. E eu gostaria de te suplicar, Senhor, que a Tua palavra pudesse alcançar, eu sei que ela pode, mas que nós pudéssemos estar, ó Deus, expostos, à disposição da Tua voz, que nós temos absoluta certeza que há de soar enquanto o Evangelho vai ser explanado, Senhor. Dá-nos o privilégio de podermos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, fala ao coração daquele que caído, que longe está, fala ao coração daquele que se enfraqueceu pelo caminho da vida, fala ao coração daquele que com dificuldades na sua vida
nessa terra, foi alvejado pela luta na sua espiritualidade. Dai-nos o privilégio, Deus, de podermos ser alvejados pelo Teu Evangelho, o único capaz de nos fazer continuar caminhando na fé e no Teu caminho. Eu te peço, ó Deus, que nós possamos ser tocados, possamos ser ensinados, que o Senhor tenha liberdade para nos exortar e nos levar, ó Deus, diante do Teu caminho, com muita graça, muita misericórdia, as únicas coisas que o Senhor tem direcionado a nós, desde que nascemos e até antes de nascer. Muito obrigado, Deus, por esse momento. É isso que eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu tive o privilégio de ver um pastor falar sobre esse assunto, não exatamente sobre isso que vou falar essa noite, mas eu tive o privilégio de ver ele explanar em que situação Timóteo se encontrava e por que muitas coisas estão escritas nesta carta. E às vezes para nós faz sentido, tem toda uma revelação contemporânea, mas quando a gente descobre pelos historiadores que lá estavam, qual era a situação de Timóteo, talvez isso possa trazer uma clareza maior para nós. Timóteo era, segundo a história bíblica, neste tempo ainda um jovem pastor, talvez como eu, um jovem pastor, que aceitou a comissão, a grande comissão, que entendeu o seu chamado e se lançou sobre a vontade de Deus. E Deus, lógico, pegou ele e colocou ele no caminho, na vocação. E quem Deus está usando para orientar Timóteo é apóstolo São Paulo, aquele que Deus usou e usa para também nos orientar, porque as cartas dele são as cartas, as epístolas bíblicas do Novo Testamento. Grande parte, quase todas as epístolas foram escritas por ele. E esse historiador que eu vi falar hoje pela manhã, uma pessoa gabaritada, ele estava falando sobre isso, de como Timóteo e onde ele estava. Ele estava em uma igreja, numa igreja grande. Ele não estava numa igrejica qualquer. Essa carta chega à igreja de Éfeso, que não era um lugar qualquer. Eu tive o privilégio de conhecer, né? E você vê a imponência, a potência visual que é aquela região, né? Que é a Grécia, Corinto, Éfeso, todas as cartas. Você vê que até hoje, mesmo em ruínas, você percebe o tamanho da potência cultural, econômica que era aquilo. Você vê coisas do passado. Eu às vezes me pego pensando que, na verdade, nós não estamos evoluindo. Existem pessoas que creem, o homem está evoluindo. Eu discordo disso em número, gênero e grau. Nós não estamos evoluindo, porque com a tecnologia que a gente tem hoje, se tivesse nos nossos dias os caras daquela época, meu amigo, eles já estavam, porque você pensar como é que um homem idealizou, engenhou as pirâmides, como eles conseguiram ver e idealizar aquilo, e não só idealizar, mas fazer, coisa que hoje a gente com um monte de tecnologia olha e diz, como construir esse negócio? Então, na verdade, Éfeso, além de uma igreja grande, era uma igreja de gente com poder aquisitivo. Por quê? Porque era portuário, e nos portos era onde estava a maior parte do dinheiro e a maior parte dos comerciantes, coisas que a gente tem e exaustivamente aprendido aqui às sextas-feiras. Todos os portos eram, na verdade, as cidades portuárias eram as cidades que mais haviam pessoas com poder aquisitivo. Por quê? Porque eles se instalavam perto da onde o comércio acontecia fácil.
E Paulo passou, pregou o evangelho poderoso, aquela igreja nasceu e muitas pessoas começaram a se converter. E quem se converte dentro de um lugar, começa a se converter um monte de gente que tinha um certo poder aquisitivo e que, por ter poder aquisitivo, tinha acesso a muitas literaturas, a muitas ideias, a muitas culturas, a muitos pensamentos, a muitas formas de ver a vida. E até hoje é assim. Você sabe que tem pessoas que têm chamados específicos, né? Eu fico pensando se eu tivesse um chamado, tipo, se eu tivesse ido tipo, para uma igreja em um lugar assim muito potentoso, vamos dizer assim, não sei se ainda é até hoje, mas vamos dizer Alphaville. Você imagina de repente vindo uma pessoa super culta, sei lá, e eu falando, meu bagulho, vocês, né? As pessoas dizem, meu Deus, estou na igreja de um bandido. Então, você percebe que Deus chama as pessoas, né? E eu falando de mim, eu acho que eu tenho esse DNA, assim, do povo mesmo, entende? Eu tenho isso, esse é meu chamado mesmo. Não que pessoas que tenham poder aquisitivo e que tenham cultura não venham aqui, mas ela vai ter que, de alguma forma, me entender, e eu vou ter que entender ela. Agora, quando vem do povo, é sempre muito mais fácil. Falar, mano, caramba, é disso que eu estava precisando, era disso aqui mesmo que eu estava, né? É mais fácil, quando vem alguém, né, mais culto, mais vivido, enfim. Então, não vou entrar por esse assunto aqui, porque não é isso que eu vim aqui para falar. Mas eu só estou dando uma pincelada para que você compreenda que o que acontece hoje também acontecia lá. E agora Timóteo está diante de uma obrigação. Qual? Pastorear uma igreja que tinha gente com informação, que tinha gente de tudo quanto é tipo de lado do mundo conhecido, que tinha muita gente com poder aquisitivo, e ele vai assumir essa igreja. Eu vi esse historiador, hoje, ele já é bacharelado, foi seminarista e tal, ele estava explicando esse contexto, ele falou, não foi à toa que Paulo falou certas coisas a Timóteo. Deus estava preocupado com Timóteo. Deus se preocupou com Timóteo através da pessoa de Paulo, e escreve coisas a Timóteo, para que Timóteo seja firme. Por isso você vai ver nas cartas de Timóteo sempre essas palavras, sede firme, Timóteo, sede firme e constante, não abre mão disso, não abre mão daquilo, não deixe isso acontecer, você é o pastor, Deus te levantou, não negues o dom que há em ti, que foi dado por você, por profecia, imposição de mão dos anciãos do presbitério. Ele estava tentando dizer o seguinte, olha, o que você tem, é teu, cara, Deus te deu, mas cuidado, porque essa igreja ela não é primeiro, ela já estava formada, você está assumindo, não foi você, através de você que se formou, já tem aí uma questão bem delicada. Segundo, você ainda é um jovem e vai precisar haver muito trabalho da tua parte, para que as pessoas possam ver em ti aquilo que de fato você é. Quando ele falou isso pela manhã, ensinando sobre Timóteo, eu olhei para mim e falei, meu Deus, eu que vim a Bragança Paulista, uma cidade simples, e que vim para um bairro bem populoso, um bairro simples, a Vila Aparecida, e que por conta do meu palavreado atraí pessoas, na grande maioria, simples, se não em todas, né? Se eu estou até hoje tendo que me cuidar no que diz respeito ao meu pastorado, porque se eu permitir, tem gente, irmão, que chega na igreja, toma a cadeira, senta primeiro no banco, depois ele toma os departamentos, toma e quer tomar o microfone, e quer tomar. Várias pessoas já foram embora desse ministério, dessa igreja, porque chegou uma hora que diz, cara, chega, cara, você canta nos jovens, você abre culto, você faz parte dos obreiros, você entrega a ceia, o que mais você quer? Quer ser o pastor? E se eu perguntar, você era capaz de dizer, Deus me trouxe aqui para isso, é isso que eu quero. Então, eu fiquei pensando, ele ensinando, eu fiquei pensando, meu Deus,
Eu, que cheguei aqui com 27 anos de idade, por diversas vezes ouvi isso dentro de sala. Não, mas você é muito jovem, não vai dar para mim ficar aqui, porque eu não vou colocar a minha família na mão de nenhum jovem. Muitas vezes eu ouvi isso. Sua palavra é boa, o que você prega é legal, é de Deus, mas falta muita coisa. Porque na verdade as pessoas veem a igreja como uma prestação de serviço. E eu estou escrevendo uma mensagem sobre isso, só vou dar uma pincelada. As pessoas veem a igreja como uma prestação de serviço. Hoje as pessoas estão lá fora olhando para a igreja tipo assim, o que tem ali? Bom, ali tem profecia, ali tem quem ore, ali tem quem pregue, ali tem quem me visite, ali tem quem me leva para o hospital quando eu preciso, ali tem quem traz a cesta básica quando eu não tenho comida. Bom, essa é a igreja. É uma prestação de serviço. Se você vê, é uma guerra hoje para ganhar alguém. Para quê? Prestação de serviço. E é por isso que cada dia mais surge departamentos chamados de ministérios, o que é uma heresia, porque ministérios eclesiásticos só existe 5, e um, segundo alguns teólogos, já não existe mais, que é o apostolado. Então, irmão, não chame ministério departamentos que os homens inventam. Ministérios são os eclesiásticos, bíblicos, que existem na Bíblia Sagrada, mas hoje, porque a igreja estrutura uma série de departamentos e chama de ministério. Ministério disso, ministério daquilo, ministério daquilo outro, ministério de casais, ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de solteiros, ministério de separados, ministério de dança de criança, dança de adolescente, dança de não sei quem, dança de não sei lá, dança, ministério disso, ministério daquilo. Por quê? Porque esse é o portfólio da igreja. Para que as pessoas possam olhar. Você quer ir lá na minha igreja? Você não está ligado. Lá tem isso, tem aquilo outro, tem também aquilo. O cara olha e fala, é isso que eu preciso de uma igreja. E as pessoas já estão vendo a igreja dessa forma. Elas já olham e dizem assim, peraí, mas não tem profecia? Ninguém aqui diz, eis que te digo? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar uma coisa engraçada. Ela me perguntou, pastor, aqui não põe óleo na cabeça? Eu disse, põe, mas depende como. Não é, porque eu fui numa igreja e aí o irmão pegou uma garrafa de óleo e passou na cabeça de todo mundo e falou que tal, que Deus estava isso, Deus estava aquilo. Não, assim não põe. Nós acreditamos no óleo porque é bíblico, mas quando tem um doente, segundo a Bíblia Sagrada, chame os presbíteros para que unja com óleo, e se houver enfermidade, ele será curado, se assim for a vontade de Deus, e se houver pecado, ele será perdoado, ponto. Não tem óleo para carro, não tem óleo para casa, não tem óleo para cadeira, não tem óleo para empresa, não tem óleo, eu não sei se, na Bíblia ainda não encontrei nenhum tipo de parâmetro para esse tipo de ação, mas enfim, as pessoas então olham a igreja como uma prestação de serviço. E aí, por conta disso, elas, por muitas vezes, disseram, não, mas é muito jovem, eu não estou afim. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu no século 21, atraindo pessoas simples, já estou com dificuldade, fique imaginando a preocupação de Paulo com Timóteo, caindo numa igreja com uma série de pessoas, com poder aquisitivo, com um intelecto um pouco mais avançado, porque ele dava com muita gente que vinha e voltava nos seus barcos. E você fica imaginando que situação esse rapaz se encontrava. E aí, dentre tantos conselhos que agora você vai ler Timóteo de novo em nome de Jesus, e com essa informação, e você vai ver que você vai acender de dentro do texto muita coisa importante para ti, é que eu fui inspirado por Deus a falar sobre isso essa noite. Vamos extrair desse pequeno texto que nós lemos 2 lições para a nossa vida cristã. Um irmão falou isso um dia, para que serve a igreja, pastor? E nós ouvimos essa pergunta de novo na conferência dos 500 anos da Reforma aqui sábado. E a resposta mais tranquila e mais sábia do que para que serve a igreja é que a igreja serve para os filhos de Deus se ajuntar e adorar Ele. A igreja serve para os filhos de Deus se ajuntar e orar juntos a Deus.
E a igreja serve para os filhos de Deus se ajuntar e edificar uns aos outros pela palavra dele, para que possamos cada dia nos parecer mais com aquilo que Deus quer que a gente pareça, ele, a fim de que um dia estejamos todos juntos na eternidade. Se não for por isso, não existe outro propósito para a igreja existir. Se não for por isso que nós estamos aqui, não existe outro propósito para estarmos aqui. Quando a Bíblia fala que na igreja Deus ordena a bênção, é essa a bênção. A bênção de Deus é Deus. Vocês conseguem compreender isso? A bênção de Deus é Deus. A bênção de Deus não é a materialidade, não é nenhum, a bênção dele é Ele. Essa é a mensagem fantástica de Deus para nós. Você me deve, e me deve pela eternidade, e não vai conseguir pagar, pois eu lhe dou a paga e digo, me paga. Foi isso que Deus fez. Deus entregou a Jesus e disse, através dele você me paga. É como se você devesse para mim R$100, R$1 milhão, e eu pegasse 1 milhão por te amar tanto e dizer, Tiago não vai me pagar, ele não tem R$1 milhão para me dar. Eu pegasse 1 milhão, fosse até o Tiago e falasse, Tiago, toma aqui esse 1 milhão. Ele pegava 1 milhão e eu falava, agora me paga. E ele então pega 1 milhão que eu acabei de dar a ele e me paga, e eu digo, está perdoado a sua dívida. Então a bênção de Deus, meus irmãos, para nós é o próprio Deus. A bênção de Deus para nós é a paga que Ele nos deu, para que nós pudéssemos pagar Ele. Quantos conseguem compreender isso? Quantos conseguem sentir isso? Que a bênção de Deus é Deus. E a igreja, ela existe para isso, para que a bênção seja ordenada, para que Ele possa nos edificar. Então vamos ao texto. Primeiro, olha o que Paulo vai falar para Timóteo, que vai ter um tipo de pessoa lá, vai ter uma qualidade, vai ter uma forma de pessoa lá. Vamos ver, versículo de número 3, como essas pessoas são. Diz o texto, olha aqui, quando alguém quiser ensinar alguma doutrina diversa, e não se conformar, ou não for as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e não for como a doutrina que é segundo a piedade. Então, tem uma categoria de pessoas que Paulo está preocupado, Deus está falando com eles, avisa esse menino, eu estou dando a igreja para ele, ele vai cuidar, só que lá vai ter gente, muita gente, vai ter pessoas, e lá vai aparecer pessoas que vão querer falar de uma doutrina que não corrobora, não se encaixa nas sãs palavras de Jesus Cristo. E tem mais, além disso, eles não terão a piedade. Esse é um termo, irmão, que nosso século não usa, mas quando você lê, principalmente o que nós aprendemos aqui na Reforma, nos 500 anos de Reforma, quando você lê escritores antigos, homens de Deus que passaram pela terra, principalmente de uma época sadia da igreja, você lê que esse é um termo que eles falam muito sobre piedade. E o que tem a ver a piedade? A piedade é uma entrega. A piedade é um sentimento que você deixa de valorizar aquilo que você precisa, para então valorizar aquilo que o outro precisa, entende? Só que isso não é ligado à materialidade também, isso é ligado a você ter o evangelho, a você ter a mensagem da salvação e piedosamente trabalhar para que outro alguém receba a mensagem da salvação. Piedosamente se entregar para que pessoas ouçam o evangelho de Jesus. E é claro que se um irmão ou se uma pessoa precisar de um auxílio, é lógico que você vai dar, mas o principal alvo da piedade desses homens eram
entregar o evangelho, e lutar, e dar as suas vidas, e entregar os seus caminhos. Enfim, vamos olhar um pouco mais da característica desses homens. Bom, nós já sabemos que são pessoas que vão querer ensinar outras doutrinas. Já sabemos também que são pessoas que não estarão com esse tema na cabeça, piedade. Timóteo, presta atenção. Próximo verso. Olha o que diz: é soberbo, nada sabe, mas delira, viaja em questões, em contendas de palavras. Então você percebe que ele categoriza um tipo de pessoa, ou um tipo de pessoas, que na verdade estarão dentro da igreja, mas que não aceitarão a sã doutrina. E pior do que isso, vão querer de alguma forma pregar diversas doutrinas, vão querer fazer da igreja, vão querer falar dentro da igreja outros costumes, outras doutrinas que não são bíblicas e que não está de acordo com a piedade, que é a entrega do evangelho genuíno, que é a entrega da salvação, que é a entrega da sua vida. E Paulo vai falar para eles que agora esses mesmos homens são soberbos e deliram em questões e contendas de palavras. Eu estava lendo esse texto depois que eu ouvi o irmão discorrer a situação de Timóteo, e eu li o resto desse verso. Olha lá, é exatamente do convívio com essas pessoas, com esse tipo de proposta, que nascem algumas coisas. O quê? Invejas, que nasce porfia, provocações, que nascem difamações, e que nascem suspeitas malignas, maliciosas. Nasce altercações, questionamentos sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Então, na verdade, o que me chamou a atenção, volta um pouquinho, Mário. Não, é aí mesmo, é aí mesmo. O que me chamou a atenção é o resultado da estada ou da presença desse tipo de pessoa dentro da igreja de Jesus Cristo. O que acontece quando pessoas que propõem isso estão dentro da igreja? Acontece inveja, acontece provocação, acontece difamação, acontece suspeita malignas. Irmão, como Deus falou isso comigo, como o Senhor falou em meu coração isso, sabe por quê? Porque Ele está denunciando da onde vem tanta inveja, e da onde vem tanta provocação, e da onde vem tanta difamação, e da onde vem tanta suspeita vinda do inferno, maligna. Da onde vem? Vem de doutrinas diversas, vem de pessoas que não andam segundo a piedade da entrega do evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas. Eu olhei isso e disse: meu Deus do céu, é como se a janela do evangelho se abrisse para mim, e eu olhasse e disse: é isso. Senhor, quanto tempo lendo esse texto e não consegui perceber que o que Deus estava falando a Timóteo, o que está falando a nós também, é que tem um nascedouro desse monte de problema que a gente vive. Tem uma nascente, tem um berço desse monte de dificuldade que a gente passa. Irmãos, preste atenção. É inadmissível que na igreja de Jesus Cristo haja difamações. É inadmissível que alguém seja capaz de difamar outro alguém, mas tem. E por que tem? Porque tem outras doutrinas. Porque se tivesse baseando a sua vida na doutrina do evangelho, não teria coragem de falar de um irmão, porque diz que quando você fala de um irmão, quando você prejudica um irmão, quando você se levanta contra um irmão, você está fazendo feitiçaria,
doutrinas diabólicas que incentivam pessoas a difamar umas às outras. Quando tem inveja, inveja é uma coisa tão presente dentro da igreja. Por quê? Porque uma pessoa não pode ter amizade com a outra. Eu vejo isso aqui como pastor. Eu aconselhava uma pessoa ontem, estava conversando com ela, falando: meu Deus do céu, será que não cai essa ficha? Que uma amizade depende de muita coisa, não depende só de querer ter amizade, depende de muita coisa. Você ser próximo de alguém depende de muita coisa. Eu estava aconselhando essa pessoa e falando assim: olha, presta atenção, a tua amizade com essa irmã, veja se a localidade onde ela mora não está corroborando para a tua amizade. Claro que está. Você sai do teu trabalho, você passa na frente da casa dela, você vai parar 5 vezes durante a semana para falar oi para ela. Você está passando na frente da casa dela. Agora imagina que ela morasse lá no Arara dos Pereiras. Quantas vezes você ia na casa dela durante a semana? Nenhuma. Então quer dizer que a amizade não é só do jeito invejoso que a gente entende. Fulano só tem amizade com... Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um monte de outras coisas. Eu falo isso como pastor, eu ouço isso periodicamente. Tem um demônio no nosso meio, às vezes ele aparece por aí, eu não consigo expulsar ele. Vai ver que é porque tem pessoa tentando falar outra doutrina no meio da igreja. Mas tem um demônio no nosso meio que vive falando essas coisas de período em período a nosso respeito. Meu respeito da pastora. É de tempo em tempo esse demônio se levanta, pega alguém que está com outras doutrinas e põe no lábio: o pastor só vive com os ricos. Eu falei: primeiro que na nossa igreja não tem rico. Começa por aí. Porque rico é uma coisa, a pessoa que tem alguma coisinha para comprar um carrinho é outra. Rico é rico. Ok? Na nossa igreja não tem ninguém rico. Rico que eu estou falando, rico. Rico, não tem ninguém. Segundo, que as pessoas falam essas besteiras por inveja. Porque o pastor, porque a pastora, irmão, tem gente que começa a ligar para mim 9 horas da manhã, domingo: pastor, vem almoçar aqui, pastor, vem almoçar aqui, pastor, vem almoçar aqui, pastor, vem almoçar aqui, pastor, vem almoçar aqui. Aí eu vou almoçar, porque a irmã começou 9 horas da manhã a me ligar, falando que é para mim almoçar. Eu vou. Aí a outra que não me convida fala: só vive com os ricos. Você vê? Da onde vem essa desgraça? Daqui. Texto bíblico, está ensinando. Está falando, da onde vem? Doutrinas diversas, porque está falando, está deixando o coração com outras doutrinas, está pensando em outro evangelho, não está pensando na piedade, não está pensando no evangelho. E eu vejo isso porque eu vivo isso. Quantas vezes não acontece o que aconteceu aqui ontem? Combinei com a Érica de buscar cestas básicas, não fui, deixei ela falando, ela fez a comida, um monte de coisa. Ontem eu estava aqui no púlpito na hora do coral: eu vou lá, na sexta-feira eu vou lá. Então você vai? Vou fazer. Quantas vezes pessoas não viram falar que aí começaram: só vai lá, porque lá no menos, né, meu bebê, esse demônio desgraçado. Pelo amor de Deus, que inferno é isso? Sabe por quê? Porque vive assim, vive com outras doutrinas na cabeça, vive com besterol, vive com inveja, vive com porfia, com difamação, com besteira na cabeça, vive com contendas de palavra. Irmão, se tem amizade com o irmão, se a outra pessoa tem amizade, faça a sua amizade. Faça a sua, procure você, se identifique você, ame você, se proponha a você. Mas por que tem tanta inveja na igreja brasileira? Não é porque as pessoas estão, não, é porque são doutrinas diversas. Eu vou te falar uma. Quantas vezes você durante a vida toda disse: essa igreja não tem união? Não estou falando da SOS, estou falando da igreja. Por quantas igrejas você já passou? 2. Eu tenho certeza que você já falou lá e aqui. Por quantas igrejas? Eu tenho certeza que você já falou aonde você estava e já falou aqui. Sabe por quê? Porque existe um contexto sobre a igreja que acha que a união da igreja é estar todo dia junto. Isso é impossível. Primeiro que se você for visitar o Marcelo, ele vai ficar carregando o caminhão, indo e voltando. Daqui a pouco eu volto, não dá. Se você for na minha casa também, você vai ver que não dá. Isso não é união. Isso é doutrinas diversas. A união, sabe como é? Quer que eu te mostre o que é a união da igreja? Quantos querem aprender o que é a união da igreja? Quer aprender? Quer mesmo? Valdir,
Coloca sim, eu amo a mensagem da cruz. Só o primeiro tom e só o refrão. Eu vou te mostrar o que é a união da igreja. União da igreja não é eu jantar todo dia na tua casa e você jantar todo dia na minha. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. União da igreja, irmão, é você aonde você estiver, você sabe que eu também estou do mesmo jeito que você, servindo a Jesus, amando a Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Porque tem diversas doutrinas, pessoas desconfiam da outra maliciosamente. Olha o que está acontecendo na igreja. Olha o segundo, passa para mim, por favor. Disputas de homens corruptos que entendem, de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Você está vendo isso acontecer? Cuidando que as coisas de Deus sejam o quê? Fonte do quê? De lucro. Paulo falou para ele: Timóteo, vai ter gente lá que vai acreditar que a igreja é fonte de lucro. Não acredita nisso. O dia que eu olhar para você e te olhar como um cifrão, irmão, eu preciso reformar a minha fé. Mas eu quero te garantir que você não é um cifrão. Eu quero te garantir isso. Eu quero garantir em nome de Jesus, você não é e nunca foi um cifrão para mim. Eu nunca te olhei como um cifrão. Eu rejeito isso. Você é meu irmão em Cristo. Nós somos irmãos. Nós pregamos o Evangelho, nós nos edificamos uns aos outros, irmãos. Nós temos fé no Cristo da cruz. Você não é um cifrão. Não deixe isso entrar dentro do teu coração. Você não é um cifrão. A piedade não é fonte de lucro. A igreja não é fonte de lucro. A igreja não é lugar de ganhar dinheiro. A igreja é lugar de pregar o Evangelho, de adorar a Deus e de orar a Deus. Você quer ver onde está a união da igreja? Hino de número 191 da harpa cristã. É isso, Bá? É 191? Ou é 281? Ixi, 291. O refrão fala assim. Dá o refrão, por favor. O refrão diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quantos estão aqui unidos por essa mensagem? Nós não nos vimos o dia inteiro. Nós nem sequer nos falamos. Mas isso não quer dizer que nós somos desunidos. Eu vou garantir isso agora. Sim. Da cruz. Eu quero garantir isso. Quantos estão unidos? É isso, Lu. O dia inteiro sozinha, mas unida pelo Evangelho. É isso, Miriam? Eu também. Unidos pelo Evangelho. Por nós somos a igreja de Jesus que ama a Jesus. E é isso que nos une.
Irmãos, eu quero que você veja o quanto que estas coisas tiram a nossa força. Eu quero que você veja isso. O quanto que essas coisas tiram a nossa força para continuar caminhando. O quanto que essas doutrinas que ensinam coisas que te fazem dar, que fazem nascer em tua vida inveja, difamação, porfia. Eu quero que você veja o quanto isso nos desgasta. O quanto isso desgasta você. Quantas pessoas eu não vi infeliz na igreja? Irmão, essa é uma palavra que deveria ser proibida de falar. Porque quando uma pessoa encontra o evangelho, não tem possibilidade de ela ser infeliz. Ela encontrou a salvação da sua alma. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? Mas quantas vezes a gente viu pessoas dizendo: eu não aguento mais. Eu venho nessa igreja, eu vou na tal igreja, mas eu vou triste. Por quê? Porque essas coisas desgastam, tomam a força da igreja. Então eu tenho um conselho para nós. O conselho que Deus deu a Paulo e Paulo deu a Timóteo foi o seguinte: não se atente a isso, diga não a isso e tira da tua frente, segue o teu caminho. Então, quando houver outra doutrina, irmão, sabe o que você faz? Vai para a Bíblia e vai ler se aquilo que estão te falando ou que estão tentando te convencer é bíblico. Se não for, tira da tua frente, segue com o evangelho. Eu duvido que haverá infelicidades. Termino com a segunda aplicação. Ele disse que era para Timóteo tomar cuidado com o dinheiro. Ele disse uma coisa importante. Ele falou assim: olha, de fato, versículo de número 6, de fato a piedade é grande fonte de lucro. Só que aqui ele dá uma ironizada, ele diz, no contentamento. Por quê? Porque deve ser uma alegria quando você piedosamente transmite o evangelho para alguém, ou ajuda alguém, e aquela pessoa recebe o evangelho e se levanta. O contentamento de ganhar, de falar do evangelho para alguém, é uma coisa fantástica. Você deve ter essa experiência com você, né? Ele dá uma ironizada, ele diz, é verdade, o que eles falam é verdade, mas não do jeito deles, porque eles acham que é lucro dinheiro. Eu acho que é lucro alegria, contentamento, felicidade. Aí ele diz o seguinte: tendo o sustento, o que comer e o que vestir, estejamos nós satisfeitos. E depois ele diz o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, ciladas e muitas concupiscências insensatas, perniciosas, os quais afogam os homens na ruína da perdição. E eu perguntei ao Senhor isso, eu falei: Deus, como então é esse negócio? Ele diz, o problema é que a pessoa que quer ficar rica, a que quer dinheiro, quer riqueza do dinheiro, ela se afoga dentro de uma perdição que dificilmente ela sai de lá de dentro. Ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com dores profundas.
O pastor Paulo estava dizendo ao jovem pastor: você vai ver muito dinheiro, cara. Só que saiba de uma coisa: não queira isso. Porque se você quiser isso, você vai conhecer uma corrupção tão grande, que até de mim, Deus falando, você será capaz de se afastar. Termina essa mensagem com essa aplicação. Quem dera, irmãos, quem dera nós pudéssemos compreender os relacionamentos com as pessoas e os relacionamentos nosso com isso que tanto nos incomoda, chamado dinheiro. Eu queria dizer essa noite que se nós conseguirmos aprender a nos relacionar com essas duas esferas, certamente seremos pessoas mais próximas de Deus e bem mais tranquilas durante a nossa vida. Pessoas que identificam doutrinas diversas e pessoas que identificam o mal do dinheiro. Eu quero terminar esse culto com essa mensagem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que nós pudéssemos sair daqui tranquilos e contentes por um motivo: não tem nenhum de nós que sairá desse culto para ficar andando na rua sem roupa. Não tem nenhum de nós que vamos para nossa casa hoje e não teremos o que comer. Pergunto: por que tanto descontentamento? Por que tanto problema? Porque estamos buscando a riqueza. E o Evangelho não é caminho para riqueza. E se algum dia você for uma dessas pessoas, você mesmo vai se afundar dentro de um lamaçal tão profundo de vaidade, de inveja, de porfia, de difamação, de amor ao dinheiro, que você vai ser desumanizado, as pessoas não terão mais valor, e talvez até de Deus, esse sentimento será capaz de te separar. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos ser uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, que unida está pelo seu Evangelho, pela sua palavra, pelo seu amor, por aquilo que Ele nos entregou, as boas novas de salvação.